Eu tinha feito uma análise, uma previsão que o Flamengo iria para a Copa do Mundo líder do Campeonato Brasileiro. E eu tenho orgulho de dizer que minha análise estava certa, se não fosse o Rossi e o Pedro. "Ah, Heitor, como assim o Pedro? O Pedro fez o gol do empate, o Pedro fez o gol do empate, depois de perder um gol absurdo". Assim, eu entendo muito as críticas ao Rossi e eu vou fazê-las aqui também, tá? Que fique bem claro, o Rossi não será poupado, mas por que que o Pedro não é cobrado? "Ah, porque ele fez um gol depois", um gol em que ele chutou em cima do goleiro e o goleiro aceitou. Eh, que fique claro, o Pedro é um atacante muito acima da média, é um atacante muito bom, tem muita qualidade, é muito técnico, faz muito gol, mas eu fico impressionado com a capacidade do Pedro em complicar lances simples, com a capacidade do Pedro em não fazer o óbvio, em não fazer a jogada clara. E como o Flamengo perde ataques e como ele perde gols por causa disso. Esse lance de ontem é um lance que ele fica cara a cara, a bola vem cruzada da linha de fundo, ele fica cara a cara com o goleiro, e em vez dele fazer o simples, que é botar o pé na bola pra cortar a bola em direção ao gol, ele tenta dar uma encostadinha, uma resvaladinha. Não sei se é porque ele pensa que é o lance mais bonito. Eu não sei o que passa na cabeça dele. Às vezes a sensação que eu tenho é que é um excesso de recurso, e ele tem tanto recurso porque ele realmente é um jogador tão bom, que ele fica perdido. E aí usa o recurso que não precisa em momentos que poderia ser muito mais simples. Se ele fazia esse gol, teria sido 2-1. Mas ele fez um gol. E se o Rossi não toma o frango que tomou, o jogo seria 1-0. E assim, eu vou ser muito sincero, eu tenho o coração meio dividido em relação ao Rossi, porque não tem dúvida que ele é um goleiro decisivo, né, que ele é um goleiro que aparece em disputas de pênaltis, muitas vezes faz defesas sensacionais também, em outros consegue ser um goleiro seguro, né, aquela coisa que a gente fala que o Rossi, tá bem posicionado, faz ali defesas menos espalhafatosas do que muitas vezes precisa e tal, mas ele tem alguns erros. Os erros do Rossi são muito feios. É erro em saída de bola, e nesses últimos 2 jogos, 2 frangos, né. O do contra o Vitória, uma falha, mas eu acho que menos um frango. Nesse último não tem muito o que discutir, é um frango daqueles bem frango, né. Tem um desvio antes, mas o movimento que ele faz, meio tentando agarrar, meio tentando dar uma manchete, meio tentando rebater com o braço, não dá pra entender. Não dá pra entender o que ele quis fazer ali. Eu ainda acho que é cedo para se falar em mudança de posição, em botar o Andrew e tudo mais, mas é muito importante ressaltar que essa derrota está muito na conta do Rossi, muito mesmo. É um gol ali que ele não pode tomar. Eu sinceramente demorei a entender que tinha sido gol, de tão bizarro que foi. Eu achei que a bola tinha ido pra fora, e quando eu vi os caras do Atlético comemorando, eu fiquei: "Pô, não é possível, não é possível que essa bola entrou". Entrou. E aí a gente entra no ponto sobre o campeonato como um todo. Eu tinha convicção que o Flamengo estaria agora já, né, aí a 1 ponto do Palmeiras com um jogo a menos, então virtualmente líder, mas isso, não aconteceu. Não aconteceu não pelo desenrolar do campeonato, não porque o Palmeiras ganhou seus jogos, não porque está impossível alcançar o Palmeiras, como muita gente disse que seria, né, não vamos esquecer disso. Vocês estavam aí todos preocupados que o Palmeiras ia disparar e o Palmeiras está aí empatando, empatando, empatando. Beleza. O problema é que o Flamengo também está dando esses moles, né. Deu um mole grande no jogo de ontem. Mas o Flamengo ainda tem totais condições. Não de antes da Copa, né? Porque eu acho que só tem mais jogo contra o Palmeiras pelo Brasileiro, ou jogo contra o Palmeiras e mais um, enfim. O fato é que não tem mais muitos jogos no Brasileiro até a parada da Copa. Mas a verdade também é que o campeonato não se decide antes da parada da Copa, só se decide lá no final. E eu acho que o Flamengo tem totais condições. O jogo de sábado, que é Flamengo e Palmeiras no Maracanã, fundamental. O Flamengo precisa ganhar esse jogo. Até para também dar uma resposta, porque vem de uma oscilação, uma derrota, um empate, né, antes disso um outro empate contra o Vasco, um jogo que até agora é um no contest, coisa aí, para usar um termo do UFC, mas é o que a gente tem até agora, até porque não foi confirmada a vitória ainda por WO, apesar da gente ter quase certeza que será. Então é um jogo muito importante para o Flamengo, aqueles jogos que definem não só o campeonato lá na frente, mas muitas vezes define
o ânimo, define a fase, né, do time. É aquele jogo que se perder pode começar a desandar, mas se ganhar também dá aquela mudança de ânimo. Claro que vai ter a parada na Copa, então isso provavelmente vai ter uma quebra aí, seja para um lado ou para o outro. Além disso, o que tá me preocupando é a questão do time, da forma de jogar. Eu falei muitas vezes que eu gosto mais dessa coisa de mais movimentação, troca de posição, que o Leonardo Jardim instituiu, mas porque isso gerava ataques menos óbvios, ataques menos trocar de passe de um lado para o outro, cruzar a bola na área. Nos últimos 2 jogos, o Flamengo está cruzando muita bola na área e isso está me deixando revoltado. Eu odeio esse tipo de futebol. E mais ainda porque o Flamengo não tem jogadores para essa característica. Tem o Bruno Henrique, que a maior parte dos jogos é reserva, e também não tem sido aquele Bruno Henrique de outrora, né, que fazia tantos gols de cabeça e tudo mais. O Pedro, por exemplo, não é um grande cabeceador, não é. Não é um cara que salta, não é um cara que vai fazer um golzinho de cabeça ou outro ali, mas muito mais por uma jogada de, assim, conseguiu se posicionar bem, encontrou um espaço, e não porque ganhou no alto de todo mundo. Esse não é o Pedro. Nosso centroavante não tem essa característica. Então, ficar cruzando bola na área, em geral, não vai dar certo. Isso é algo que tem me preocupado. Não gosto desse estilo de jogo e me parece, tá? Um retrocesso em relação ao que a gente viu da evolução do Jardim em comparação com o Felipe Luiz. Parece que a gente está voltando a jogar algo próximo ao que se jogava com o Felipe Luiz no início do ano. E na pior fase do Felipe Luiz. Não que o Felipe Luiz jogasse esse futebol sempre, mas na sua pior fase o Flamengo jogava muito assim: cruzamentos na área, cruzamentos na área, cruzamentos na área e nada sendo criado. Eu odeio esse tipo de jogo e tá me incomodando muito ver o Flamengo jogar assim nesses últimos jogos. Agora, em que pese, a gente fez críticas aqui aos jogadores, ao estilo de jogo, a tudo. A gente tem que pesar um pouquinho o contexto da partida que ameniza, né, o empate e não ter ganhado os 3 pontos. Primeiro, o gramado sintético. A gente vê que alguns jogadores não se adaptaram ao gramado sintético. O Varela, por exemplo, estava sofrendo para dominar uma bola. A gente sabe que o gramado sintético tem outro tempo. Óbvio que não acho que seja uma desculpa que, é por isso, tá tudo bem. Não, teria que ter ganhado o jogo, mas são fatores. Então, o gramado sintético para mim é um fator. O Flamengo tá 100% desfalcado, né? Praticamente não tinha nenhum volante disponível. Era um time sem Everton Araújo, sem Jorginho, sem Pulgar, sem De La Cruz, que é um caso à parte, realmente, né? O jogador não joga não porque ele tem uma lesão, não porque ele precisa ser poupado, mas porque ele não se sente confortável. Daí o Flamengo joga sem volante, praticamente. Porque o De La Cruz não fica confortável na grama sintética. Ele tá pensando provavelmente na Copa do Mundo. Ou seja, ele passa 4 anos sem jogar no Flamengo pra chegar na época da Copa do Mundo, ele não se sentir confortável. Porque vai que ele se machuca e perde a Copa do Mundo. Que problema. Pois é. E aí tivemos que ir com o Saúl, que também tá complicado, né? Jogou muito mal. E também vem tendo problemas físicos. A gente fala muito de La Cruz, mas o Saúl tá ali, algo próximo. É óbvio que ele teve uma lesão maior, mais séria, agora que ele tá voltando, mas também já falou aí que não tá se sentindo bem, que não tá na sua melhor forma, e a gente tá vendo que realmente não está. Léo Ortiz jogando de volante quebra um galho, mas não é volante. Então, assim, o meio-campo do Flamengo, que vem num nível muito bom ali com a dupla Jorginho e Everton Araújo, 2 jogadores de um nível muito alto, óbvio que o Jorginho é um nível muito mais alto, mas o Everton Araújo, até na parte da intensidade, da cobertura, da parte defensiva ali do meio campo, ele faz muita diferença. Não ter eles dois prejudica muito. Também não ter o Pulgar, o Paquetá voltando de lesão. O Paquetá, por exemplo, poderia jogar de segundo homem, mas não tinha ali alguém para fazer esse primeiro homem que desse essa liberdade. Também na frente não tinha Rascaeta. O Flamengo tinha muitos desfalques. Isso pesa. Pesa o gramado, pesa que o Atlético vem fazendo uma boa campanha e é um time historicamente difícil de se enfrentar na casa deles. Não acho que tenha sido o fim do mundo. O Flamengo ainda está numa posição que, se ganhar do Palmeiras sábado e se ganhar o seu jogo atrasado, é líder do campeonato. Beleza. Tem que fazer esse papel. Tem que parar de dar mole. Tem que aproveitar as chances que tem e ser campeão brasileiro.